Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Parece até uma piada, não? Quem decide os destinos do mundo? Quando à noite estava assistindo o jornal, as 20 nações que têm 94% das riquezas do mundo reunidas em Buenos Aires para decidir os destinos do mundo. Chegamos a alguma coisa? Talvez a história seja uma outra história. Não é a história da economia, mas é a história da consciência. Jesus fala muito claro: ficai atentos, prestai atenção, para quando vier o Filho do Homem. Ele termina a sua história assim. E não é um profeta qualquer que está falando do futuro da humanidade, não é? É gozado porque pode ser crente, pode ser evangélico, desculpa, o diabo 4 pode ser, que fala que acredita em Cristo, não sei no que eles acreditam em Cristo. Você acredita em mim, mas se eu te falar uma coisa e você não fizer, posso dizer que você acredita em mim? Acho que não, não é? Então, acreditar em Cristo e não acreditar nas suas palavras é a mesma coisa que não acreditar. Fazer ele de bobo. Você é um emérito cretino. O que vale no mundo é a economia, não é a consciência. Estamos valorizando o que não tem valor. Mas como, Frei? Atrás do dinheiro nós compramos isto, aquilo. Tá. É a tua consciência, você compra como? E quando falo de consciência, não é simplesmente entre o bem e o mal, gente. É muito mais. É a consciência daquilo que vale a vida. O conhecimento daquilo que vale a tua vida. Essa é a consciência. Que depois você agirá em consequência. Isso é muito claro na formação, na educação que as mães, os pais dão para os filhos. Não faça isso porque isso te prejudica. Pode ser a comida, pode ser qualquer perigo, aí por diante, não é?
Então a consciência é algo mais global, diríamos, dentro da nossa existência. Mas onde se coloca esta consciência? Se coloca na história. Começa o advento. Quer dizer, advento, palavra latina que quer dizer chegada. Alguém está chegando ao mundo. Trocamos este alguém com uma árvore de Natal, tudo bem. Vamos criar mais ilusões. Trocamos este alguém com o Papai Noel. Vamos criar mais ilusões. Até uma mãe me falou semana passada que o filho de 9 anos escreveu a cartinha, acho que já falei para vocês, para o Papai Noel. Papai Noel, eu preciso 2 redes para o meu campinho de futebol. Mas se você puder mandar uma só, já dá, viu? E para minha irmãzinha, eu acho que ela pequenininha, acho que ela gostaria de uma boneca. Eu espero, Papai Noel. Quando a gente era criança, nos mandava escrever a cartinha para o menino Jesus, prometendo a ele que cresceríamos no bem e na verdade. Muda alguma coisa? Não se queixe do mundo. Não se queixe do mundo. Ser cristão é mudar a nossa maneira de pensar a vida e o mundo. Porque o mundo tem uma história. É a história do Filho do Homem. Finalmente, pelo que nós ouvimos pelo próprio Cristo, o mundo será entregue a Ele. Ele fala nesta linguagem, vamos dizer, apocalíptica, grandiosa, para dizer que Ele é o Senhor do universo. Ele é a lei que guia todo o universo. Por Ele foi implantada sobre a terra as leis da vida, desde o vegetal, o animal, o humano. Leis de vida vegetal, para dar flores, para dar frutos, condições climáticas. Ele criou estas leis, porque são leis de vida. No nível vegetal, está claro. No nível animal, as leis da vida para a reprodução. Se nós estudássemos simplesmente os ritmos das organizações de formigas, de abelhas, se os homens conseguissem organizar como as abelhas, teríamos uma sociedade perfeitíssima, não perfeita. Como as formigas, mais perfeita ainda. Você já viu formiga vagando para cá? Não. Ela morre. Você fica vagabundando por aí. Está toda enfileirada. Para buscar comida, para alimentar quem está lá dentro, que é a rainha que vai reproduzir os filhotes. São as leis da vida. E a nível animal? É a nível animal. E quando ele escolheu de ser um ser humano, o Filho do Homem, que quer dizer, não tanto o Filho de Maria,
Maria lhe deu o corpo, logicamente, ela tem o seu papel na humanidade. Mas ele, assumindo um corpo humano, ele se tornou o filho da humanidade. Brotou da humanidade. Nesta humanidade estão nossos pais, os que morreram, os que ainda estão vivos. Estamos nós, estão as crianças que nascem. Nós somos o Filho do Homem. Nós nascemos como seres humanos. Em Cristo tem toda uma lógica. Eu diria até, por usar palavras mais nossas, é científico. São profecias que ser falado antes, também está aqui uma palavra grega, né? Falou, pronto, antes foi anunciado aquilo que vai acontecer. Isto quer ser profecia, sabia? Não sabia, Rosa? Eita, nossa. Vocês não sabiam que profecia quer dizer isso? Eu falo antes é que vai acontecer. É Deus que inspirava estas coisas, lógico. Então eram profecias, como fala aqui no comecinho. E de Davi vai nascer, da raiz de Davi, de Jessé, que era o pai de Davi, vai nascer aquele que vai conduzir o povo com justiça. Então já o anúncio da pessoa que viria conduzir a humanidade e o universo. Então, já começa a história visível de Deus, quando ele aparece como ser humano. Mas quando aparece como ser humano, por isso que nós estamos esperando o quê? De festejar este acontecimento. A visibilidade de Deus. A gente não vai olhar o presépio para ver as ovelhinhas, para ver a cachoeira de água, para ver os moinhos. É só ir na minha cidade, onde eu nasci, que lá é tudo um presépio. Uma cidade antiga, você viu, não? Não é um presépio? Quer dizer, estamos reproduzindo aqui simplesmente um tipo de vida antiga. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A não ser que nesse ambiente veio o Filho do Homem. Tanto que quando os anjos irão anunciar aos pastores que nasceu o Salvador do mundo, o que vocês esperam? Vai vir um general armado, com o exército, que vai nos libertar. Vai vir um político potente, que vai dar prosperidade ao país. É o Salvador. Vai vir isto, vai vir aquilo. Não. E ponham vocês o que quiser. Vai vir tecnologia, vai vir ciência, que descobre água em Marte, e aí por diante. Não. Os pastores irão a Belém e vão encontrar o quê? Uma criança. Sem poder nenhum. O Salvador do mundo. Isto foi anunciado aos homens. Vamos até Belém. Vamos ver o que aconteceu, o que Deus nos preparou, não é? E esta criança depois, que vai crescer, vai viver a sua história, diria o quê? A crucifixão dele, eu estava ouvindo coisas incríveis, eu não sei, acho que a minha cabeça... Me desculpe, mas eu vou falar. Posso ser meio louco, mas me parece que não.
Pelo menos dentro me sinto tranquilo. Quando eu penso isso, me dá uma paz muito grande. E porque, mesmo que, estava falando lá na Canção Nova, Escola da Fé, antes de ontem, mesmo que tivesse o homem mais perfeito do mundo a pagar, oferecer a sua vida, não conseguiria resgatar a humanidade. Precisava, porque o pecado foi uma ofensa contra a dignidade e a grandiosidade de Deus. Meu Deus do céu! Será que um drogado pode ser um exemplo? Quando ele se droga, está ofendendo seus pais? Meu Deus do céu! Está simplesmente destruindo a sua vida. O pecado não é nenhuma ofensa a Deus. Quantas vezes enfiaram na cabeça de vocês que era isso, não é? Que o pecado era uma ofensa a Deus. O pecado destrói a nossa vida como um vírus que entra dentro e acaba com a sua saúde. Então, mas precisava, veja a conclusão, para dizer como é que estamos lendo tão mal a revelação que é tão simples, tão clara. Aí precisava um homem santo, o próprio Deus, que imolado na cruz fosse um sacrifício digno para Deus. Que nada. Absolutamente nada. O Filho do Homem, onde outra vez Jesus fala, o Filho do Homem, sempre ele se declara e define o Filho do Homem. Ele nunca fala o Filho de Maria. Prestaram atenção? Vocês encontram algum lugar onde ele fala o Filho de Maria? Aos pés da cruz estava a mãe, aí falou para João, esta aqui é a tua mãe, ele é o teu filho. Mas ele sempre se chama, o nome dele é o Filho do Homem. Para participar da humanidade toda, de todos os homens. Aí que aconteceu? Este vírus, a medicina nos explica isso. Eu, às vezes, gostaria de conhecer mais a neurologia, alguma coisa mais profunda da genética humana, para poder explicar com mais palavras de medicina mesmo, como funciona. Porque ele assumiu sobre si os pecados da humanidade. Ele não pagou. Dá para entender esta diferença? Ele não pagou pelos meus pecados. Eu continuaria sendo pecador. Mesmo que ele pagasse. Ele assume sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados entram nele. É pelo grande mistério da cruz, que é tão misterioso depois, aos meus olhos, não fica. É humanamente chato de se compreender, como é chato de se compreender uma cirurgia, não é? Que você tem que ser cortado pelo médico. Não é? É chato. Mas a cruz foi esta cirurgia de Deus. Tendo Cristo assumido os pecados da humanidade, exatamente porque ele era o Filho, é o Filho do homem. Ele tinha que libertar a humanidade
do mal, que o aflige em tudo quanto é sentido, físico, psíquico, biológico, mental, espiritual, tudo o aflige. E com a sua morte, morreu o pecado. Porque ele assumiu sobre o seu corpo. Tu me deste um corpo, ó Deus. Eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. E no corpo de Cristo confluem todos os males e pecados da humanidade toda. E, para ver como consequência, por isso que eu digo científico, que se pode comprovar, se quiser acreditar, se não quiser acreditar, são outros 500, o problema é seu, claro. Para mim, pessoalmente, o previtório compensa. Me faz bem saber que existe isso. Entre os males, o último dos males que atinge a humanidade é a morte. Não é um mal pequeno, não? É grande. Que te destrói totalmente. E ele, imortal. Por isso que temos o exemplo de quanto e como ele assumiu os nossos pecados, os males. Ele, imortal, se tornou mortal no seu corpo. No seu corpo. Como acontece então a redenção? Porque assim ele pagou a Deus a ofensa. Pagou coisa nenhuma. Ele simplesmente, no seu corpo, destruiu os males. Mas como ele é a vida eterna, que existe antes que o universo fosse criado, e existirá depois que o universo acabar com suas leis, ou melhor, será transformado. Nós temos a ressurreição, a coisa mais lógica deste mundo. Uma semente que você coloca embaixo da terra, ela brota, porque dentro dela existe uma vida. Cristo ressuscitou. Não é porque Deus foi lá, o tirou do sepulcro. Sim, verdade, São Pedro fala, aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou, porque não adiantava nada explicar para os hebreus, talvez nem Pedro tinha entendido isto, quem entendeu isto foi São Paulo, mas já são outros 500, não? Vamos deixar de lado, entendeu? Pedro foi testemunha dos acontecimentos, São Paulo foi testemunha da vida de Cristo dentro de cada um de nós. Então, eis que a vida renasce naturalmente. Naturalmente. Porque ele era a vida. Nós esperamos um Salvador. Papai Noel, poético. Mas não resolve nada. Enfeites de Natal, maravilhoso aos nossos olhos. Mas cadê a minha consciência? O meu conhecimento? Porque se eu não tiver o conhecimento de Cristo, gente, não posso ter o conhecimento de mim. Quem sou eu? Eu nasci de fulano, isso e aquilo, não. A minha biografia, a minha genética visível, mas a minha genética como ser humano, só a encontro nele, que se chama e se define o Filho do Homem. É nele que nós encontramos a nossa grandeza, apesar de tudo que possa acontecer, velhice, doenças, perca de tudo, de todos, solidão,
dê certo. Porque Ele veio para ficar conosco e para ficar dentro de nós. Creio